Boa noite. Vamos dar início a mais uma live de quarta. Esperando o pessoal chegando. Do grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós teremos a participação do Adir. Ele já deve estar entrando aí. Enquanto isso, a gente vai esperando as pessoas entrarem. O pessoal já deve estar começando a entrar. Faltando alguns minutinhos ainda para 8. Nós continuamos fazendo o estudo do livro Vinha de Luz. A mensagem de hoje vai ser 112. Está demorando um pouquinho mais do que o normal. Geralmente as pessoas já começam a entrar. Já avisei o Adir que eu entrei. Vamos esperar mais um pouquinho para ver. Boa noite, Adir. Aceitei o convite, Adir. Boa noite, Rony. Você está pedindo alguma coisa? Parece que não quer dar. É que para mim, Adir, está aparecendo assim, aguardando o Adir. Como se estivesse aguardando sua confirmação. Mas foi você que me pediu, né? Vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui. Eu vou fazer o convite. Se o Adir saiu.
Vocês estão me ouvindo bem? Não apareceu, Adir. Vou fazer de novo. Boa noite, Tida. Tudo bem contigo? Acho que o Adir saiu para voltar novamente. Tudo bem. Vou enviar a solicitação, tá, Adir? Prontinho, já enviei. É estranho, tá parecendo que como se estivesse esperando você aceitar. Tá mudo para você, Adir? Ué, estranho. Tá, eu vou fazer a oração, que já são 8 horas. E aí a gente vai continuar, a gente continua tentando, tá? Então vamos pedir para a espiritualidade estar presente conosco. Pai amado, infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, esse trabalho de desenvolver em nós o conhecimento, mas peço também, Senhor, que possa desenvolver a temperança em nós, para que nós possamos ter equilíbrio, para que possamos ser ponderados e utilizar o conhecimento para o bem. Abençoa todas as pessoas que estão necessitando do seu amparo, trazendo força, paz e resignação. Que seja sempre feita a tua vontade em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Vanusa. Tá. Já aceitei o Adir de novo aqui, vamos ver se vai dar certo. Tudo bem, Vanusa? Nós estamos tendo um probleminha para o Adir entrar. Não sei o que pode ser. Ok, vou te pedir, tá, Adir? Enviar a solicitação. Aí apareceu para mim que é aguardando o Adir. É. Adir, vamos tentando, mas eu já vou dando início, porque para a gente não ficar perdendo muito tempo. E, deixa eu só ver a minha internet, mas parece que está normal.
Tá, pode reiniciar o telefone. A internet aqui tá normal. Ok, vamos dar um início então. Mensagem que saiu hoje é a 112. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Então aqui nós temos aquelas duas asinhas que a gente costuma falar na casa espírita. Nós temos a ciência, que é o conhecimento, e a ciência, ela adquire, chega ao conhecimento através do estudo, através da observação, através de pesquisas. Então, é tudo que hoje nós temos com relação à medicina, né? Tudo isso é voltado em cima dos estudos que são feitos, e com isso nós vamos cada vez mais adquirindo conhecimento. E aí, tem outra palavrinha que é a temperança. A temperança já é a questão de equilíbrio, de moderar, ser moderado, comedido. Então, a temperança, ela vem trazer a questão de utilizar o conhecimento de forma adequada. Tá? Então, quando eu falei sobre duas asinhas, é porque a gente costuma falar que para a nossa evolução nós precisamos desenvolver o intelecto e a moral. Geralmente existem até algumas discussões, qual que seria primeiro, mas aprendendo e desenvolvendo o conhecimento, muitas vezes vai se desenvolvendo posteriormente a moral, tá? E nós vamos ver por quê. Então, enquanto o Adir não volta, eu já vou continuando. Então, a primeira frase já é a seguinte: quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Vamos ver se agora vai dar certo. Já vi aqui a Dir. Mas continua da mesma forma. Eu até fiz o pedido novamente. O Rony, você está nos acompanhando? Você importa de eu fazer uma tentativa de chamar para ver se é o meu telefone aqui ou se é o do Adir? Por favor, responde para nós. E se puder, eu te convido para a gente testar. Então, como eu disse, quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assumem atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. E isso aqui nós vamos ver em vários aspectos. Eu vou ler mais uma frase, porque aqui já vai fazer essa colocação. É por isso que a ciência, em sua expressão diversa, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Então, quando você tem o conhecimento, que não é sóbrio, à frente da política, à frente da religião e da filosofia, nós vamos ter questões
que são contrárias a essa sobriedade, a essa temperança. Nós podemos citar, por exemplo, a questão da política, onde muitas vezes as pessoas têm conhecimento, têm inteligência, mas falta esse equilíbrio de fazer para o bem geral e não só para si mesmo. Quando nós colocamos na questão da religião, nós também vemos muitas vezes religiões que destacam demais alguns dirigentes, mas que por muitas vezes esses dirigentes também não conseguem ter um equilíbrio e podem vir a se comportar de forma que não seria mais adequada. Eu vou fazer a solicitação pro Rony. Deixa eu ver se vai dar certo. Rony, olha se vai aparecer alguma coisa para você confirmar, por favor. Ô, companheiro. Ô, companheiro. Boa noite. Bom Boa demais? noite a todos. Bom. Uai. Graças a Deus. Te atrapalhando, né? Tirando o seu do sossego. Não, tá. Estamos à disposição aqui. É ruim demais falar sozinho, sem estar olhando para alguém, sem estar batendo um papo. Saudade do contato. Estamos juntos aí. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Sim. A Lena tá passando bem? Tá. Todos tá? bem, graças a Deus. Sim. Agora tá 100%? 100%. Ah, coisa boa, só. Graças a Deus, né? Companheiro, então nós estamos falando aqui sobre ciência e temperança. Sim. Né? Justamente essa questão assim, do conhecimento e da moral. Né? Em saber utilizar o conhecimento, não usar o conhecimento de forma errada. Porque é muito comum, ele não está com moral com o Instagram, não. Depois que ele depois que deu conta de aumentar as lives para 3 horas de prazo, eu acho que deu muito fluxo de dados. Sim, pode ser. Então nós podemos pegar com relação assim a conhecimento, muitas vezes as pessoas se destacam por esse conhecimento e usam esse conhecimento esse conhecimento para o mal. Nós temos várias histórias de pessoas que estavam no poder que fizeram e ainda fazem mau uso do conhecimento. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, ela exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa de temperança a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem do governo necessita sobriedade ao lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos, não esqueçamos, que a temperança, para surtir o efeito desejado, não pode eximir-se a paciência. Com a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e conforto fraterno. Então, observa que uma coisa vai levando a outra. Aqui falou primeiro sobre que cada um, independente da sua posição, ela deve saber usar o seu conhecimento e ter o equilíbrio para não prejudicar as outras pessoas. Então, citou o homem do serviço de higiene, para não deixar a vassoura no meio do caminho, para ninguém tropeçar e machucar. E citou também o governante, para que ele não construa leis que venham a conturbar
o espírito da multidão. E, por muitas vezes, nós ficamos contrariados com os rumos que as coisas vão tomando, porque assim, a gente percebe tanta coisa que precisa ser melhorada e a atitude muitas vezes não muda. Quando a gente se fala de política, às vezes aparece um político novo, a gente fica até empolgado com as ideias, mas aí, no decorrer das coisas, não muda quase nada. Isso aí acontece. E tem acontecido com uma certa frequência. Então é justamente essa questão aí do dirigente, ele ter sobriedade para que ele não conturbe o espírito de sobriedade da multidão. E isso, infelizmente, é algo que não depende, é uma coisa que tem que mudar em todos nós. Porque quando a gente aponta, nós já falamos algumas vezes, né, companheiro, que quando a gente aponta a questão dos governantes, a gente sempre tem que lembrar que eles são um reflexo da própria sociedade. Então não adianta ficar culpando, sendo que a sociedade muitas vezes também ela toma atitudes que, infelizmente, elas acabam gerando leis que atrapalham a gente. É aquela história assim, que os bons pagam pelos ruins. Se tem muita gente sonegando imposto, se tem muita gente fazendo gambiarra, fazendo coisas para levar vantagem, geralmente vão ser criadas leis onde vai tentar impedir que essas pessoas elas pratiquem esse tipo de coisa. E com isso também aumenta a burocracia e aí acaba que as pessoas que tentam levar as coisas de uma forma digna, elas acabam tendo problemas com isso também. Mas aqui está falando que não, para a gente não esquecer da temperança, porque ela resulta em paciência, e essa paciência ela vem no sentido de que as coisas vão mudar. A obra de Deus ela foi feita de uma forma que todos nós vamos chegar ao equilíbrio. Todos que estão no planeta Terra, todos os espíritos, estão destinados ao bem. Essa é a obra de Deus e a lei imutável, a lei de progresso. Isso não muda. Então a paciência vem nesse sentido, porque como nós sabemos que todo mundo vai chegar a essa perfeição, então não adianta ficar afobado, porque as coisas têm um tempo, tá? Esse tempo, ele depende dos atos dos homens. Boa noite, Fran. Se eu tiver falado o nome errado, você me corrige, por favor. Tá? Silvia, advogada. Me lembra o que eu estava falando, companheiro, que eu perdi o... Eu estava falando sobre a paciência. Sim, Vamos... aqui Oi? estava aqui você estava falando na parte da questão dos reflexos de governantes e no geral, onde a sociedade também toma medidas que, como você falou, geram as leis onde acaba, digamos assim, sufocando a parte mais, né, mais Uhum. sofrida, digamos. Sim. Obrigado, companheiro. E aí eu comecei a falar sobre assim, a paciência em esperar que as coisas melhorem. Isso depende exclusivamente de nós, a questão do desenvolvimento da Terra. Como assim depende de nós? Nós somos amparados o tempo todo pelos amigos espirituais, a gente percebe a presença, a gente percebe o, o, as inspirações, né? O intercâmbio. Só que
o desenvolvimento da Terra, ele tem que ser feito pelas pessoas que estão aqui na Terra. Então nós poderíamos estar num momento espiritual bem mais à frente. Cada um, se nós já tivéssemos essa temperança, se nós já tivéssemos essa moral, em cada um fazer a sua parte, em cada um os governantes eles conseguirem fazer da melhor forma possível, então o planeta Terra ele já poderia estar mais adiantado. Isso depende. Mas o grande mérito também está em nós conseguirmos fazer. Então a gente fala que o planeta Terra ele está passando do estado de provas e expiações da regeneração, e esse processo ele é um processo que não é o planeta em si que muda, são as pessoas que estão aqui. A forma de se comportar das pessoas que estão é que vai transformar o planeta em regeneração. Aqueles que não conseguirem acompanhar esse processo, eles têm oportunidade, mas em outro momento. Então, tendo isso em mente, despertando a questão da paciência, aqui também fala que a paciência ela demonstra a piedade. Então, entendendo que somos todos seres espirituais, estamos cada um em um momento, e estamos em momentos diferentes, mas que aquele que ainda é imperfeito, ele vai ter as oportunidades de aprendizado, e ele também vai chegar a um momento de estabilidade, um momento de felicidade. E aí que entra a questão da piedade com os nossos irmãos. Então é todo um desenvolvimento que é sempre compreensível no concurso fraternal, no nosso relacionamento. Por vezes, né, companheira, a gente lida com situações que a gente fica assim, nossa, por que a pessoa está agindo dessa forma? E às vezes, em vez em quando, nos cultos que a gente realiza nas casas das pessoas, a gente vai e simplesmente pede para a pessoa falar, tenta escutar um pouco o que está acontecendo, porque tem coisas que não tem como a gente fazer pelas pessoas. Elas estão no momento delas e tem que compreender e tem que fazer o seu desenvolvimento pela sua própria vivência. E aí a gente tem aqui essa questão de indulgência, que é não julgar e tentar compreender por que a pessoa está passando, por que ela está agindo naquele momento, e se a gente se colocar no lugar dela, se nós faríamos diferente. Não é isso? É sim. Isso mesmo. E nós sempre lidamos com pessoas de todas as formas, né? Muitas vezes pessoas que têm condição financeira, que estão passando por momentos adversos, que estão, por exemplo, tendo crise de ansiedade, crise de pânico, nós já lidamos. Nós já lidamos também com pessoas de pobreza extrema. Muitas vezes, né, está com falta do material, mas são inúmeras situações. E quando a gente pensa, se a gente tivesse vivenciando isso, o que a gente poderia, como será que a gente estaria vivenciando? Porque são situações muitas vezes muito difíceis. Situações essas que muitas vezes as próprias pessoas, pelas condutas, elas procuram, mas muitas vezes também pelas próprias circunstâncias da vida e até mesmo de existências passadas acabam estando vivenciando. Mas lembrando que tudo isso é um objetivo maior, que nós estamos aqui hoje vivendo tudo que nós precisamos de viver. E isso vai trabalhar o nosso espírito. Porque isso tudo aqui passa.
mas o nosso conhecimento e a nossa vivência fica. Quer fazer algum comentário, Rony? Não, por favor, prossiga. Muito bem. Então, se algo sabe na vida, se algo sabes na vida, não te precipite a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Ontem mesmo falávamos sobre a caridade, falávamos sobre não saiba a mão direita o que dê à esquerda, não sei se eu confundi a ordem das mãos, mas na questão de fazer sem esperar retribuição. E essa questão aqui de ensinar, quando a gente sabe e tem a oportunidade de ensinar, é muito bacana. Aí a Neuza até citou assim, que o Adir sempre salva ela nas questões lá de tecnologia. E isso é uma coisa assim, que a gente faz com muito carinho, muito amor. E olhando essa questão de temperança e a questão de poder, de ciência, a gente via que antigamente tinha muita questão das pessoas elas dominarem a ciência e não querer passar para os outros. Essa é uma questão também assim que a gente sabe que existe todo o mérito das pessoas nas conquistas delas, mas que todos somos merecedores também. A partir do momento que a pessoa ela quer adquirir conhecimento, que a gente pode oferecer, é sempre muito bom. Então, já estamos chegando no último parágrafo, a leitura hoje é bem, bem pequena, que é o seguinte: saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. O Adir comentou aí que hoje apanhou da tecnologia. Na verdade, Adir, isso aí é até uma coisa bacana que a gente pode colocar assim, que a gente sabe que não foi erro seu, né? A gente sabe que é alguma coisa com relação aos nossos telefones, e eu até pedi para que o Rony entrasse, porque se ele conseguisse, eu saberia que era o meu telefone. Se ele não conseguisse também. E aí deu certo, mas, bem, aí entra a questão de paciência, aí entra a questão de piedade, e a gente pode levar isso aí com relação à nossa vivência profissional. Às vezes a gente está precisando que alguém arrume alguma coisa para gente, e a pessoa está lá tá tentando fazer a coisa da melhor forma possível, e o negócio não funciona, não rende. Às vezes a pessoa leva uma roupa lá pro Rony lavar, uma máquina de lá dá problema, não é? Então é justamente nesse sentido que a mensagem de hoje vem, nessa questão de ciência e temperança, a questão de conhecimento, né, e de entendimento com as outras pessoas. Porque nós temos que saber respeitar, né, entender o que está se passando, porque muitas vezes as pessoas ficam nervosas, agressivas e brigam para arrumar as coisas e tem um tanto de coisas a mais, e aí está faltando essa temperança, está faltando esse entendimento, está faltando essa paciência, essa piedade. Boa noite, Bruno. O Bruno entrou aí conosco também. Então, vou ler de novo a última frase. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem nenhum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, fica para a gente essa mensagem, né?
de ciência e temperança, que nós possamos usar o nosso conhecimento, mas principalmente já ir desenvolvendo a nossa moral com o nosso entendimento que nós já conquistamos, para que nós possamos desenvolver as nossas duas asas, né? Tanto o intelecto quanto a moral. Tudo bem? Rony, quer falar alguma coisa? Não, companheiro, aqui eu estou já refletindo sobre todas essas questões, né? Assim como todos nós que estamos acompanhando, e a gente já começa a ligar os fatos, né? Já começa a analisar, e Sim, sempre que a gente estuda ou até mesmo só acompanha uma leitura com conteúdo como esse, né? Isso já mexe com a gente de alguma forma, né? nós temos todas essas questões que nós temos trazido é o conhecimento, é o que nós estamos desenvolvendo com o nosso intelecto. E uma das coisas que eu tenho pedido com muita frequência é que eu realmente entenda essas leituras, entenda esses estudos, para realmente fazer diferença na minha vida. Porque esse é o grande intuito. Porque voltar à pátria espiritual da mesma forma que veio, aí é muito triste. E isso aí acontece com uma frequência muito grande. Companheiro, hoje é a última live que nós vamos fazer do estudo de quarta-feira. O Adir colocou assim, já tinha lido o texto antes. Foi um teste para mim ver se aprendi a ter paciência. É, Está, né? pois é, Adir, assim, muito bem. Eu, eu te agradeço, Adir, porque a gente sabe que você é uma pessoa que realmente, se colocasse eu e você para falar de paciência, que o pessoal ia perder a paciência tá conosco. E nós somos os pais da paciência, né? Então, apesar que é no dia a dia, fora da casa religiosa, que é onde a gente vai realmente demonstrar essa vivência de paciência. E é vivendo que a gente é provado e testado. Mas eu estava dizendo que hoje é a última live desse ano. E a Neuza até entrou aí. Boa noite, Neuza. Nós já estamos encerrando, Neuza. E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que nós tivemos de estar fazendo esses estudos. Agradecer a espiritualidade que por várias vezes eu percebi, consegui me conectar, por todo esse discernimento, por todas essas coisas que nós pudemos estudar, né, nesse período. Na semana que vem, igual eu falei, nós temos um compromisso, e depois já é dia 23, então por isso que será a última live. Eu vou esperar os acontecimentos para ver se vai ter que continuar tendo as lives no ano que vem, para a gente ver certinho como vai ser, porque ainda nós não sabemos. O que a gente percebe é que quanto mais está acontecendo movimentação, mais está aumentando aí os casos da Covid, infelizmente. Já tem alguns países que já estão com as vacinas, mas ainda não, não é certo quando começa a vacinação no Brasil. Então não tem como a gente marcar compromisso ainda. Então assim que se estabelecer, o ADIR está sempre fazendo a divulgação e a gente coloca no grupo do Espírita também, para estar avisando todo mundo certinho. E no mais é agradecer, tá? Agora já é quase que oficial que provavelmente eu devo de continuar com os estudos presencial na casa quando voltar. E já é uma coisa que há mais tempo eu já estou planejando e parece que agora lá vai tudo encaminhando
já é um desejo que a gente já tinha comentado com uma certa frequência, né, companheiro? Sim. A vontade de estar fazendo, estar participando do atendimento espiritual. Tinha umas vezes que eu estava até fazendo de conta que eu estava precisando, passando por um período difícil. A Neuza até me chamou a atenção um dia e falou assim, ô, peraí, por que você está aqui? Quem está precisando estar aqui não é você, não. Mas por essa alegria de estar fazendo parte ali daquele momento na casa, para mim, realmente, você fazer o que você gosta, você ter a consciência tranquila de não estar fazendo mal, estar fazendo bem, isso é bacana demais. É muito gratificante. Muitas vezes, você mesmo já relatou, Rony, a questão da música, de quando você percebe que você já está usando as suas mãos, que antes eram usadas para guerra, para coisa ruim, hoje está trocando um instrumento, fazendo algo de bem, isso aí já colocar a cabeça no travesseiro e descansar, voltar para casa satisfeito em ter feito algo de bom, isso aí é bom demais. Muito bom. E bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Muito bem. Rony, eu gostaria de pedir para você fazer a oração para nós, por favor. Sim. Como você estava falando aí, já chegando então a última live desse ano, em nome aqui do grupo Caminho, Verdade e Vida, a gente agradece aí sua disponibilidade, a sua colaboração durante esse período aí que de alguma forma estivemos impedidos de nos reunir fisicamente e você carinhosamente, prontamente deu continuidade ao trabalho, chegando até aqui, fazendo com que cada um de nós, em casa, onde tivéssemos a oportunidade de acessar o dispositivo aqui, pudéssemos acompanhar todas essas leituras, esse aprendizado. Gratidão, companheiro. Obrigado. Então, neste momento, meus caros irmãos, vamos agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, por todas as oportunidades que nos são dadas. Querido Mestre Jesus, abrimos os nossos corações e rogamos a Ti a Tua presença amiga em cada momento, a Tua paz e a Tua luz se façam em nossos corações, para que assim possamos seguir fortalecidos na caminhada, com fé, com esperança, nas lutas diárias de cada dia, a vencer os obstáculos do caminho, mas com a certeza no coração que o Senhor sempre está conosco em todos os momentos. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, até. Muito obrigado. Até a Obrigado próxima. a todos que participaram. Até, se Deus quiser. Deus. Com Deus também. Deus também.